Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa série de vídeos, nós vamos mostrar como a conjuntura econômica impacta na tomada de decisão empresarial. Um foco especial para a questão da gestão de operações comparada à gestão financeira. Então, para a gente iniciar, é muito importante entender que uma empresa, uma organização, ela está inserida em dois ambientes. Um ambiente mais próximo, que a gente chama de microambiente, que é onde tem os stakeholders, clientes, fornecedores, o governo, os concorrentes, o próprio acionista, que influenciam diretamente a tomada de decisão. E um ambiente mais distante, que é o macroambiente, que é onde estão, as mudanças culturais, as mudanças econômicas, as mudanças políticas, as mudanças demográficas, aonde tem os recursos naturais e aonde também tem, as mudanças econômicas que, se alterando, vão alterar o microambiente, que é onde estão os stakeholders, e aí então a empresa precisa se adaptar a essas mudanças. Acontece que, um exemplo de mudança aí na conjuntura que vai impactar a empresa, por exemplo, seria o aumento dos índices de inflação. Se os preços começam a ficar mais altos, a empresa tem mais dificuldade agora de controlar os seus custos, e também vai ter que talvez se readequar aos preços de venda. E também o aumento da idade média da população brasileira, por exemplo, que é uma mudança demográfica, a empresa talvez tenha que repensar qual é o seu produto, se o produto continua atendendo ao seu mercado-alvo. Um economista muito importante, Frederic Bastiat, ele nos alerta para toda tomada de decisão que nós fazemos, seja como pessoa, como cidadão, seja como empresa, seja como governos, As decisões elas têm sempre impactos de curto, de médio e de longo prazo. Só que muitas vezes nós não observamos as consequências daquela decisão no longo prazo. Então o Bastiat nos chama a atenção disso. E aí, por isso que nós precisamos, então, antes da tomada de decisão, fazer uma avaliação de algumas variáveis econômicas importantes, como dívida pública, como a inflação, como a taxa de juros, o dólar e o desemprego, que são as variáveis que nós vamos analisar nesse e nos próximos vídeos. Então, começando pela dívida pública, a dívida pública ela é uma resultante, do resultado fiscal, que é essa conta que nós estamos vendo aqui. A gente mede toda a arrecadação de tributos de um governo em um determinado ano, menos todos os gastos públicos, e aí nós temos o resultado fiscal. Infelizmente, no Brasil, esse resultado fiscal, como a gente vê aqui à direita, ele tem estado negativo, tanto o resultado primário quanto o resultado nominal tem sido deficitário. Então, se a gente pegar aqui esses dados desde 2013, a gente observa que apenas em 2013 o déficit primário foi positivo. Ele voltou a ser positivo em 2022, mas depois o aumento de gastos públicos descontrolado fizeram com que o déficit fiscal voltasse a ser negativo. E o déficit nominal é quando a gente inclui, o pagamento dos juros da dívida pública, e ele tem estado sempre negativo aí nos últimos anos. O outro gráfico aqui mostra a dívida pública como percentual do PIB do país. A gente observa que esse número estava em torno de 50% no começo da década, no início dos anos 2000, e aí depois ele subiu, atingiu um ponto máximo em 2020, na época da pandemia, com 88,6% do PIB. Houve ajustes, corte de alguns gastos, estímulos aí para a economia, para a atividade econômica, então o déficit melhorou, e aí então nós tivemos uma redução da dívida pública, mas infelizmente isso voltou a aumentar a partir de 2023, e os dados de 2024 mostram que o déficit público agora em junho de 2024 atingiu 2,44% do PIB, um valor muito alto, e a dívida pública atingiu 77,8%. Então a gente percebe que não tem, sustentabilidade fiscal com a continuação desses números, desse déficit que aumenta todo mês e todo ano. Então, no final das contas, a gente acaba tendo aqui essas consequências aqui embaixo. Aumenta o risco de se investir no país, diminui a capacidade do próprio governo de fazer investimentos, já que quase toda a arrecadação, ou praticamente toda a arrecadação, gasta nos gastos correntes, e isso também é a principal causa da inflação.
Por isso a inflação é a nossa próxima variável econômica a analisar. Esse gráfico mostra então a inflação segundo o IPCA no Brasil. A gente percebe que na linha pontilhada a gente tem a meta, né, do Banco Central, o teto da meta e o piso da meta. A gente observa que nos últimos anos, pelo menos lá desde o ano 2000, a inflação brasileira está muito próximo do teto da meta e, em alguns casos, superior ao teto da meta, enquanto que nos países desenvolvidos a inflação é de apenas 2%. Então, se o país não consegue controlar essa inflação, ela está sempre, né, muito elevada, a gente percebe então que a população vai sofrer, né? O governo não consegue fazer o controle dos seus gastos, a população acaba pagando então essa conta. Então nós temos aqui as principais consequências de uma inflação elevada na economia do país. Primeiro, a perda do poder de compra. A população passa a ter, né, uma dificuldade de adquirir até mesmo os itens básicos, né, para a sua alimentação, para a sua moradia, para o seu transporte, porque os preços não param de subir e a moeda que a população tem em mãos perde valor. A perda da produtividade, né, do cidadão e também das empresas que ficam perdendo tempo para poder encontrar, né, um preço mais adequado para aquilo que compra e também, no caso das empresas, para precificar o seu produto. Existem então falhas na alocação de recursos, porque a inflação ela distorce a noção de valor das coisas, e também a redução no investimento, já que a percepção de risco aumenta quando a inflação está muito alta. Então isso vai atrapalhar o planejamento das empresas e também vai afastar investimentos tanto de pessoas quanto de empresas. E outra variável importante é a taxa de juros, que faz parte então da política monetária, que é o controle que o governo tem através do Banco Central, através da política monetária, para controlar então a inflação. E aí aqui a gente vê que a taxa de juros, no nosso caso aqui do Brasil, a taxa Selic, em 10,5% ao ano, é um valor bastante elevado, mas já tivemos, né, momentos anteriores com inflação ainda mais alta que isso, e, portanto, com taxa de juros também mais alta, né? Na época da pandemia, a taxa de juros, taxa Selic, chegou a ser 2%, e quando a gente relaciona a inflação com a taxa de juros, a gente encontra então a taxa de juros real, que é basicamente a taxa Selic descontada da inflação. E aí a gente percebe que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros real do mundo, e isso, claro, encarece o investimento, né? Isso estimula então as pessoas, os empresários, a emprestarem dinheiro para o governo e não investir na atividade produtiva. Claro que isso vai impactar então o investimento e a geração de empregos. Então, as principais consequências, né, e relações entre a taxa de juros e as outras variáveis econômicas. Quando a inflação está alta, o governo precisa aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. A taxa de juros também remunera as aplicações financeiras, né, os títulos do governo. Porém, quanto maior a taxa de juros para controlar a inflação, mais custo da dívida pública nós temos, a dívida pública tende a aumentar, e também taxa de juros muito alta, dinheiro custa muito caro, o empresário tende a investir menos e a gerar desemprego. No próximo vídeo, então, a gente vai continuar falando das variáveis econômicas para depois entender como a tomada de decisão empresarial se situa no meio dessas variáveis econômicas e como que o empresário, né, o investidor, pode tomar uma decisão mais assertiva quando ele conhece essas variáveis econômicas que influenciam a sua tomada de decisão. Até a próxima!